Então a gente fala, é o ano disso, é o ano daquilo, meu irmão. 2018 é o ano da gente ficar firme com Deus, para passar qualquer momento, bom ou ruim, de luta ou de vitória, a gente está firmado com Ele, porque nem sempre as derrotas nos afastam de Deus. A maioria das vezes as pessoas se afastam por causa da bênção. Está recebendo demais, está abençoado demais, está tudo gostoso demais, né? Televisão, sofá confortável, ar-condicionado, aleluia. Para quem ir para o culto, né? Uma vez no mês, tomar Santa Ceia, beber pão, beber vinho, já dá. Então nem sempre são momentos ruins, mas os bons que nos roubam de Deus. E eu quero ministrar uma palavra que se encontra no livro de Números. Deixa eu me achar aqui, Jesus. Número 9. Números 9. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Digno é o Cordeiro. Fique à vontade, Espírito Santo. Números 9, a partir do verso 15. Achamos? Vamos ficar de pé mais uma vez? Vocês não vão cansar não, né, gente? Pouco não, né? Mas vamos lá. Números 9, a partir do verso 15, vai dizer: no dia que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, veio uma nuvem e o cobriu. Era sempre assim: de dia a nuvem cobria o tabernáculo, e de noite tomava aspecto de fogo e resplandecia até o raiar do sol. Quando a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel punham-se em marcha. No lugar onde a nuvem parava, aí acampavam os israelitas. De acordo com a ordem do Senhor, o povo de Israel partia, e segundo a ordem do Senhor acampava, permanecia acampados durante todo o tempo em que a nuvem repousava sobre a sua santa habitação. Se a nuvem permanecesse muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel prestavam seu culto a Yahvé e não partiam. Às vezes a nuvem se detinha poucos dias sobre o tabernáculo, então acompanhavam segundo as orientações do Senhor e também partiam conforme as ordens do Senhor. E acontecia que a nuvem, depois de ter permanecido desde a tarde até a manhã, elevava-se ao amanhecer, então partiam. Em algumas ocasiões a nuvem se elevava depois de haver permanecido um dia e uma noite, então partiam. E outras vezes a nuvem permanecia 2 dias, 1 mês ou 1 ano. Enquanto a nuvem permanecia sobre o tabernáculo, os israelitas ficavam também acampados, mas quando ela se levantava, então igualmente partiam. Conforme as determinações do Senhor, acampavam-se, conforme as ordens do Senhor marchavam, prestavam culto a Yahvé, seguindo as ordens do Senhor comunicadas por Moisés. Espírito Santo, fala nossos corações, em nome de Jesus. Pode se assentar, exaltando o nome do Cordeiro, aleluia. Aqui está uma passagem muito interessante. Quando Israel estabelece o tabernáculo, eles estavam na peregrinação, eles estavam mudando de um ambiente, eles estavam em transição, ou seja, eles estavam saindo de um lugar de escravidão para um lugar de liberdade, um lugar onde o próprio Deus iria cuidar deles. E é nesse lugar que o Senhor está nos levando nesses dias, um lugar de cuidado, um lugar onde Ele é soberano, onde Ele nos guia, onde Ele nos guarda, mas também um lugar onde Ele tem um propósito a ser estabelecido. Amém? Então, quando o tabernáculo estava estabelecido, nós
Entendemos que naquela época o tabernáculo era algo móvel, não era fixo igual os templos de hoje em dia, né? Então a nuvem do Senhor, assim que o tabernáculo foi estabelecido, a nuvem pairava sobre aquele tabernáculo. E diz a Bíblia que o povo só se movia quando a nuvem se movia. O engraçado era que de dia era como uma coluna sobre o povo de Israel, e à noite era como uma coluna de fogo sobre aquele povo. No deserto existe o sol escaldante durante o dia, e ao contrário, à noite, um frio avassalador. Então você percebe que aqui Deus está estabelecendo um cuidado, estabelecendo um destino para o seu povo. Repita para o seu irmão: existe um propósito na sua vida. Aleluia. Então a palavra de Deus, ela nos leva a entender uma coisa, querido. Nós estamos debaixo dessa nuvem hoje. Eu gostaria que presente a sua atenção, o seu coração, que às vezes nosso corpo está cansado, a nossa mente viaja, né? Não vou passar de 2 horas da manhã. Aleluia. Na balada você ficava até 4 horas, né? Não, deixa eu falar. Eu ficava. Vou falar eu. Tá bom. Esse assunto para depois. Mas Deus está nos convidando a caminhar debaixo da nuvem dele, porque tudo está inserido dentro do propósito do eterno. Se nós estamos debaixo de uma submissão à voz do Senhor, isso se dá através de conhecimento da palavra, isso se dá através de momentos de oração, de renúncia. Se nós estamos debaixo dessa nuvem do Senhor, querido, nós estamos nos movendo para um lugar. Nós estamos transicionando de um lugar para o outro, porém nós precisamos permanecer debaixo dela, porque dentro da visão do reino de Deus, tudo que nós necessitamos está dentro do propósito. Quando Moisés é chamado, ele fala: não sei falar, como é que eu vou dizer para esse povo? Eu sou homem de língua pesada. Alguns teólogos dizem que Moisés era gago. Então, dentro do propósito de Deus, Deus providenciou Arão para falar. Ah, não, Senhor, como é que eu vou falar para Faraó? Como é que eles vão crer? Olha, Moisés, eu vou fazer um negócio, joga seu cajado no chão. Ou seja, dentro do propósito, Deus fez sinais através do cajado se transformando em serpente, depois as 10 pragas e por aí vai. Ou seja, a provisão que nós precisamos, a resposta que nós precisamos de Deus está dentro daquilo que Ele está querendo fazer em nós e através de nós. Porque é possível a gente realizar um sonho e se tornar quem a gente planejou para ser. Às vezes as pessoas sonham muito em ter um diploma, sonham em chegar a algum lugar, isso é bom. Sonham em ter um carro, ter uma casa, se esforçam e conseguem, ou seja, conquistaram aquilo que um dia sonhou, ou se tornaram aquilo que um dia sonhou ser. Mas para ser quem Deus quer que nós sejamos, é impossível se tornar sem Ele. É impossível ser sem Ele. Ou seja, se eu quero fazer a vontade de Deus, eu creio que você está aqui por isso. Será impossível ser estabelecido se não for nele. Porque tudo que nós precisamos está nele. E por isso nós precisamos entender algo, porque nós corremos o risco de nos tornarmos religiosos. Porque religião significa... religião é tudo que você faz para Deus sem desejar se tornar íntimo dele. Religião é tudo que eu faço para Deus sem desejar me tornar mais íntimo dele. Então, querido, eu começo a olhar para a Bíblia e a Bíblia vai dizer, apóstolo Paulo falando: olha,
Foi Deus quem deu a respiração para vocês. Vocês são obra da mão de Deus. Deus criou vocês a fim de que vocês busquem ao Senhor. Ou seja, a nossa vida, a nossa existência é para um propósito, que é buscar ao Senhor. Amém? Fique à vontade, queridos. Pode entrar, pode se assentar. Essa casa do papai. Aleluia. Então tudo que nós somos, tudo que nós estamos fazendo no Senhor, tem que resultar em intimidade com Ele, tem que resultar em mais ligação com Ele, em mais conexão com Ele. Senão nós corremos o risco de nos tornarmos religiosos. E o religioso, ele faz rituais, ele cumpre agenda, cumpre escala de obreiro, cumpre a ida ao culto, mas isso não aproxima ele a cada dia mais de Deus. Então, chegando em 2017, no final, eu preciso rever algo, principalmente isso que eu vou te falar agora: como está a minha intimidade com o Pai. Mas Luciano, você não vai mandar eu fazer uma agenda para 2018, um propósito para 2018, faça o seu plano de vida para 2018. Cara, o maior plano de vida que a gente pode fazer para 2018 é ficar nele, é ficar firmadinho nele, é ficar amando Ele, é ficar na presença dele, é se estabelecer nele. Esse é o plano maior, esse é o plano principal, esse é o foco. Então, a intimidade vai nos conduzir à vontade do Pai. E deixa eu te falar algo, querido. O Evangelho, que significa as boas novas, as boas notícias, ou seja, Jesus, o Cristo, o ressurreto, habitando agora dentro de nós. O Evangelho, ele é naturalmente sobrenatural. Pensa comigo, nós que estamos aqui hoje, né? Nós falamos de anjos, nós falamos de demônios, nós falamos de uma mansão que está preparada para nós, a Nova Jerusalém celestial. Nós falamos de reino espiritual, nós falamos de batalha espiritual. E parece que essas coisas vão ficando naturais para nós como apenas uma palavra, apenas como anjos, tipo, Mas o Evangelho, ele é naturalmente sobrenatural, ou seja, não tem como nós vivermos o Evangelho no natural, não tem como nós vivermos o Evangelho na sua plenitude, só pensando no aqui e agora, só olhando para mim, só olhando para a terra. Se nós cremos que existe um lugar, se nós cremos que existe anjos, se nós cremos que existe variedade de dons, de ministérios, nós precisamos querer isso, nós precisamos provar disso, nós precisamos ansiar pelo reino de Deus que já é e que há de vir. O reino de Deus já é, mas ele também virá, porque ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e tudo se converge nele. O Evangelho, a vinda ao culto, a adoração, a oração, tudo tem que convergir em Cristo, não nele, não apenas em nós, tudo tem que se convergir nele. Então fala ao seu irmão: olha, não seja um crente natural, porque você não é daqui. Fala para ele: não seja um crente natural, porque você não é daqui. Senão nós vamos produzir religião, irmão. Também não estou falando para a gente se tornar místico, né? Não, estou vendo demônio em todo lugar, demônio na caixa d'água, demônio no fogão, demônio na panela, na geladeira. Tudo é demônio, né? Se tirar o demônio de cena, meu irmão, muita gente não vai ter quem mais botar culpa, né? Porque nossas escolhas às vezes é pior que demônio. Nosso ímpeto, nossa carnalidade, se deixar, meu irmão, a gente vira monstro, né? Pior que demônio às vezes. O demônio de manieta, manda sair, tem que ir embora. Agora a carne, não crucifica ela não para ver.
se ela não nos leva para o buraco. Então, Deus está querendo mover isso em nós, para que nós venhamos permanecer debaixo dessa nuvem de glória, porque nós não podemos sair debaixo da nuvem. Você vê que quando a nuvem ficava, o povo de Israel estabelecia um culto ao Senhor. E diz a Bíblia que não sabia, poderia ficar um dia, um mês, um ano, mas eles só saíram debaixo da nuvem, meu irmão. Isso é revelação demais. Isso é Deus no comando. As nossas escolhas não existem mais. Você vê o caso de Noemi, né? Que eles saem do lugar de promessa, lugar de bênção, e vão para outro lugar, e acontece o seguinte, cara, o marido dela morre, um monte de gente morre, porque saiu da casa do pão, saiu de Belém. Nós precisamos permanecer debaixo dessa nuvem, e Deus está desvendando os seus propósitos em nós, e por isso que Ele está nos tratando, por isso Ele está nos curando, por isso Ele está mostrando a gente no espelho, porque o que Ele quer fazer através de nós não vai ser possível se não fizer em nós primeiramente. Isso é hipocrisia, a gente cobrar algo de alguém que não é uma verdade em nós primeiro, apesar de que essa palavra está muito além de nós. Então, queridos, são dias de estabelecer sobre o fundamento correto, sobre a base correta, que é Jesus. E a Bíblia fala que Ele é a palavra, o verbo vivo. Amém? E debaixo dessa dependência, a gente precisa acreditar no amor do Pai. Nós estamos no ministério chamado Ministério Eu Tenho um Pai, ao qual Deus trouxe essa revelação no nosso coração, porque nós acreditamos no Evangelho de um relacionamento. Nós acreditamos que Deus está estabelecendo, ou seja, o sonho de Deus sempre foi família. O sonho de Deus sempre foi que nós vivêssemos em comunidade, porque eu sozinho sou templo, mas eu com mais 1, 2, 3 somos igreja. E sobre a igreja Ele tem autoridade, sobre a igreja existe palavra, sobre a igreja existe vinho novo, sobre a igreja existe unção, existe dons, existe sinais, e tudo que Deus dá para um indivíduo, seja dons, seja sinais, seja prodígios, é para o corpo, não para a exibição. Então o que eu tenho não é para mim, é para vocês, o que vocês têm não é para vocês, é para mim. Assim funciona o corpo, assim funciona a igreja. Então Deus está falando de família, de relacionamento. E você já viu mais encrenca do que em relacionamento? Você já viu mais encrenca do que em família, irmão? Vai reunir no Natal, não, eu quero chester, eu quero frango. Ah, vai comer codorna, então. Eu quero panetone, eu quero isso. Mas uma hora se enquadra, uma hora chega lá. Por isso que isso vai nos arremeter a dependência do Espírito Santo nesses dias, porque não existe unidade sem suportar uns aos outros. Eu te suporto, você me suporta, né? A única coisa que a Bíblia fala que a gente não pode dever a ninguém, ou seja, que a gente é devedor de alguém, é o amor. A ninguém deveis coisa nenhuma, senão o amor. Ou seja, o amor que você quer de mim, você também tem dever de me dar. E a gente é radical às vezes, né? O pastor não me vê, o pastor não me visita, ninguém me dá uma bola de cristal. Estou brincando. WhatsApp, irmão, precisou, tamo aí. Facebook Message. Mas o amor de Deus, ele nos leva a um constrangimento. A Bíblia vai falar que Deus nos atraiu com cordas de amor. E esse amor do Pai, ele é tão incrível que Deus nos amou estando nós ainda no pecado.
Eu penso comigo, cara, se Deus me amou lá no mundo das drogas, se Deus me amou com o microfone na mão fazendo tchum, tchá, tchá, tchum, tchá, tchá, tchum, tchum. Imagina agora na presença dele, cara. Lembra? Se Deus nos amou lá, num 5-7, no ponto de pesadão, dando calote, tombando os outros. Agora mais ainda na presença dele. Então nós precisamos estar firmados no amor de Deus, porque existe graça na casa do Pai, existe misericórdia na casa do Pai. A gente pode fazer de tudo, meu irmão, plantar bananeira, jejum, oração, mas nada vai mudar o amor de Deus para conosco. Ah, Luciano, então não vou fazer nada disso. Não é isso. Essas práticas espirituais são para eu me aproximar dele, não para ele não para fazer ele ficar mais perto de mim. A gente pensa que Deus está lá, Deus vai, Deus vem, Deus fica. Deus... Presta atenção, amado, olha, Deus está no mesmo lugar de sempre. Deus está no mesmo lugar de sempre. A gente que muda. A gente vai para lá, a gente vai para cá, a gente corre para lá, a gente trabalha o dia todo, né? Acorda já com o celular na mão, acorda fazendo coisas, e a gente quer chegar no culto e já sentir a presença de cara, e já sentir a glória do cara. Poxa, o dia todo a gente cobriu a nossa agenda de coisas para fazer, a gente encheu a nossa vida de afazeres, tarefas naturais, né, do cotidiano, faz parte, mas em nenhum momento a gente parou um pouquinho para dar um cheiro nele, parou um pouquinho para dar um beijinho nele. Adoração, uma das expressões sobre adoração é beijar a face, beijar o Filho. Então qual é a proposta para 2018? Intimidade com Deus. A proposta é amar mais Ele, a proposta é orar mais, se consagrar mais, se firmar nesse amor. O amor de Deus vai me empurrar para Ele. Aleluia. No versículo 19 diz: se a nuvem permanecesse muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel prestavam seu culto a Yahvé e não partiam se a nuvem não fosse. A gente estava adorando mês passado, ou esse mês, não lembro, lá no Osório, no retiro que teve com pessoas em situações de risco lá de Macaé, um trabalho da Betânia, uma igreja amiga nossa. E quando eu cheguei lá, tinha um grupo de músicos louvando ao Senhor, adorando a Deus, mas não tinha culto, não tinha plateia. Eles estavam ali simplesmente para adorar, eles estavam ali simplesmente para tocar para Deus, para amá-lo, para estar com Ele. E eu fui, já senti a presença de longe e, né, suga, tem hora, né? Fui sugado por Ele e fui lá, conversei com o pessoal e fizemos um som lá bacana. E eu fico pensando, cara, é isso que Deus quer. Algo espontâneo, algo de um coração simples, algo que a gente está lá no meio do mato fazendo alguma coisa, a gente para tudo, levanta as mãos: ô Senhor, muito obrigado pela tua presença. A gente está lá no nosso trabalho, de repente Ele vem, passa aquele arrepio gostoso, você não consegue se conter e começa a glorificar Ele, chorar aos pés dEle, ser usado por Ele. Algo espontâneo de um coração puro. Aleluia, aleluia. Algo que o apóstolo Luciano falou esses dias a respeito da vida com Deus. Ele escreveu assim: não vá à igreja, mas seja a igreja. Seja a igreja que se submete aos líderes que estão sobre a sua vida.
Seja a igreja que contribui com generosidade, excedendo a justiça dos fariseus que davam esmola e dizimavam. Seja a igreja aceitando a disciplina quando você erra. Seja a igreja respeitando os mais fracos e aceitando a sabedoria dos mais experientes. Seja a igreja se sujeitando mutuamente ao corpo. Seja a igreja se comprometendo com a responsabilidade de anunciar o Evangelho e pastorear as ovelhas de Cristo. Seja a igreja sem falar mal de sua comunidade de fé. Seja a igreja se comprometendo a orar, jejuar pela agenda de Deus para a sua comunidade. Seja a igreja amando a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo, sabendo que o próximo pode ser aquele irmão que se assenta do seu lado nas reuniões. Então essa palavra me pegou por dentro. Eu falei, uau, é isso aí. Esse é o propósito. Esse é o propósito de nós virmos aqui. Esse é o propósito de nós nos reunirmos. Se tornar quem Deus quer que nós sejamos. Se tornar parecidos com Jesus. Se tornar parecido com Jesus. E queridos, nós estamos começando algo novo no Senhor. Esse ano de 2017 foi um ano de sair do lugar de acomodação, onde Deus nos chamou para algo, onde Deus nos capacitou, onde Deus está nos capacitando. Eu glorifico a Deus pela vida de vocês, por cada um que tem se disposto a estar envolvido conosco nessa obra que não é obra de homens, é obra do Senhor, grandiosa. E vocês sabem, como eu tenho falado aqui, como que arde no nosso coração vários projetos, várias coisas que nós temos, e já começamos alguma delas. Estamos todo mês agora na Cidade Alta, tocando nas crianças com teatro, com brincadeiras. Nós vamos nos aprofundar futuramente, trabalhando na educação delas, trabalhando na vida social delas, mas nós estamos conquistando espaço, nós estamos marcando território a princípio. Nós temos no coração uma missão evangelística, né? Evangelizar essa cidade, os bairros, dar uma resposta ao Senhor, além das quatro paredes. E para isso que Deus nos estabeleceu, Deus está nos chamando para isso. Agora, se nós não entendermos o nosso lugar nesse corpo, o nosso lugar nessa missão, nós corremos o risco de só nos tornarmos frequentadores de um lugar. Por isso que nós precisamos estar com um só homem. Por isso que nós precisamos estar queimando por um propósito. E é o propósito dele. Não existe igreja sem submissão a lideranças. Não existe igreja sem honrarmos uns aos outros. Isso começa a partir de mim, honrando vocês, cada um no seu chamado, cada um na sua dificuldade, entendendo também a nossa imperfeição, a nossa humanidade. Não existe super-herói no púlpito. Os super-heróis dessa grande era passaram, e hoje nós vemos um grande índice de suicídio de pastores, homens e mulheres de Deus, que um dia pregaram, que um dia ministraram a verdade, tirando a sua própria vida. Isso é perigoso, porque se a nossa expectativa for uma expectativa natural e terrena, a gente corre o risco de se frustrar. Se a gente pensar que a igreja está no propósito de Deus, quando ela está com muita gente, muito dinheiro, muita entrada, e assim Deus também o abençoando por causa disso, a gente corre o risco de, quando as coisas não acontecerem, a gente se frustrar e querer pular, e querer sair fora. Mas quem faz a obra crescer é Deus, quem dá o desenvolvimento é Deus, quem capacita os homens é Deus. Agora, se nós não partirmos para algo racional, onde Deus vai transformar o nosso entendimento, a nossa mentalidade, a gente vai querer só que Deus faça, e a gente vai ficar parado. E o grande desafio é saber a hora de ir e saber a hora de ficar. Saber a hora de estar na Praça Fronter, saber a hora de estar na Cidade Alta.
Sabe a hora de estar no carnaval.